assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esta é a família Addams, uma família totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Eles têm costumes exóticos, e para a maioria das pessoas parece loucura. Apesar da louca e estranha rotina que eles levam na sua antiga mansão, eles são uma família feliz. Tudo começa a mudar quando eles precisam entrar em contato com o mundo exterior. As crianças precisam ir para a escola e os pais conviver com as pessoas da sociedade da época. Um grande choque de costumes acontecerá, e a família Addams causará medo em algumas pessoas e admiração em outras. Essa engraçada família irá dar, no final de tudo, lindas lições de como é ser uma família de verdade. Mas a pergunta que fica é: será que a família Addams um dia conseguirá ser uma família normal? Ou eles irão contagiar a todos com as suas loucas manias? A família Addams não é igual a nenhuma outra que você já viu. Esqueça aquelas famílias normais que assistem TV, fazem churrasco no domingo e vão dormir cedo. Não, essa galera é completamente diferente. Eles moram em uma mansão super velha, meio assustadora, com um cemitério no quintal e teias de aranha para todo lado. Só aí você já imagina que eles não são do tipo que faz tudo certinho como o resto das pessoas. Agora pensa em cada membro dessa família. Primeiro, temos o Gomez Addams, o pai. Ele é completamente apaixonado pela esposa Mortícia e faz tudo por ela. Mas calma, ele não é só romântico. Ele adora esgrima, joga facas como quem joga dardos e tem um jeito todo exagerado de falar e se mover. Ele parece estar sempre se divertindo, mesmo nas situações mais esquisitas. A Mortícia, por outro lado, é a rainha do drama, mas de um jeito elegante. Ela ama tudo o que é macabro. Se você der uma flor para ela, sabe o que ela faz? Arranca as pétalas e guarda só os caules. Isso mesmo, porque para ela as pétalas não têm graça nenhuma. Ela é calma, misteriosa e mesmo com um jeitão meio sombrio, é super carinhosa com os filhos. Falando nos filhos, temos a Wandinha e o Feioso. Wandinha é incrível. Ela é uma menina inteligente, sarcástica e cheia de ideias esquisitas. Sabe o que ela gosta de fazer? Criar experimentos malucos com o irmão. Já o Feioso é o típico garoto que topa qualquer coisa, até ser alvo de flechas só porque a irmã quer praticar tiro ao alvo. Mas eles se divertem assim, acredita? Para eles, essa é a definição de diversão. Agora, um dos personagens mais legais, Tio Fester. Ele é o tio meio maluco da família, com uma cabeça careca que brilha quando ele coloca uma lâmpada na boca. Sério, ele faz isso. Ele é do tipo que sempre tem um truque estranho para mostrar e adora brincar com explosivos. Totalmente imprevisível. Além deles, tem a vovó Addams, que parece uma bruxa de verdade. Ela vive fazendo poções, cozinhando coisas esquisitas e lendo sobre magia. Ah, e tem o Tropeço, que é o mordomo da família. Ele é enorme, super forte, mas muito calado. Ele faz tudo pela família, mesmo que seja carregar toneladas de bagagem ou abrir uma porta que range o tempo todo. E claro, não dá para esquecer da Coisa. O que é a Coisa? Bem, é literalmente uma mão que anda sozinha por aí, isso mesmo. Uma mão que aparece do nada, ajuda a pegar coisas, escreve bilhetes e até faz truques engraçados. É o animal de estimação mais estranho que alguém pode ter. Mas o mais legal dessa família é como eles são felizes. Eles não ligam para o que os outros pensam deles, nem tentam ser normais. Eles gostam do jeito como vivem. Na mansão, todo dia é uma aventura. Tem passagens secretas, armadilhas, e todo mundo tem um talento único. Enquanto outras famílias têm medo de barulho ou escuro, os Addams acham graça. Para eles, quanto mais esquisito, melhor. No meio disso tudo, a mansão deles parece um personagem à parte. Ela tem janelas quebradas, portas que rangem, lustres que caem do nada e ninguém se importa, e um ar meio assustador. Ah, e tem um relógio gigante na entrada que sempre faz barulhos estranhos quando dá meia-noite. A rotina deles é cheia de coisas bizarras. Enquanto outras famílias tomam café da manhã com suco de laranja e pão, os Addams podem estar comendo morcegos de sobremesa ou tomando chá feito de ervas malucas. E eles adoram reunir todo mundo para brincar ou fazer algum tipo de desafio. Só que as brincadeiras deles envolvem coisas como tentar escapar de armadilhas ou praticar feitiços.
Os Addams sempre viveram no conforto da casa deles, onde tudo era do jeito que eles gostavam. Lá, ninguém achava estranho o Tropeço andando pra lá e pra cá com aquele jeito assustador, ou a Wandinha e o Feioso brincando de experimentos perigosos. Mas a vida deles vira de cabeça para baixo quando percebem que não dá mais para ficar só ali, isolados. Por que isso acontece? Bom, começa porque as crianças, Wandinha e Feioso, precisam ir para a escola. Isso mesmo, pela primeira vez eles vão ter que conviver com outras crianças que não são nem um pouco parecidas com eles. E é aí que a gente começa a rir, porque a Wandinha e o Feioso não sabem o que é ser normal. Eles chegam na escola e já ficam olhando tudo de um jeito estranho. Crianças brincando de pega-pega, colorindo desenhos e cantando músicas felizes. Para eles isso é bizarro demais. Agora imagina a Wandinha no meio disso tudo. Ela, que adora histórias macabras e falar sobre coisas como venenos e monstros, acaba espantando as outras crianças com suas ideias. Enquanto todo mundo fala de contos de fadas bonitinhos, ela conta histórias de terror como se fossem as coisas mais normais do mundo. Já o Feioso tenta se encaixar, mas ele é meio atrapalhado. Ele acaba se metendo em confusão só porque acha divertido fazer coisas que deixam os outros em pânico, tipo fingir que está explodindo alguma coisa. O que, aliás, quase acontece de verdade. Enquanto isso, os pais, Gomes e Mortícia, também têm que sair da mansão e lidar com o mundo lá fora. Eles tentam conhecer os vizinhos e até participar de eventos da comunidade, mas como sempre, nada sai como planejado. Quando eles chegam em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando como se tivessem visto fantasmas. E dá pra entender, né? Eles têm um estilo bem único. A Mortícia, toda elegante, usa roupas pretas e fala como se estivesse narrando um filme de mistério, enquanto o Gomes é cheio de gestos exagerados e declarações apaixonadas. E o pior, eles acham que estão arrasando e sendo super simpáticos. Agora lembra do Tropeço, aquele mordomo enorme e assustador? Pois é, ele vai junto com eles em algumas dessas aventuras no mundo exterior. E onde o Tropeço aparece, é gritaria na certa. As pessoas acham que ele é um monstro, e ele, sem entender nada, só continua abrindo portas ou carregando coisas como se estivesse tudo bem. Ah, e tem a coisa. A famosa mãozinha também dá as caras e adora aparecer nos momentos mais inesperados. Por exemplo, ela sobe na mesa de um café ou aparece no bolso de alguém, só pra assustar. Isso deixa todo mundo doido, menos a família Addams, que acha tudo normal. E sabe o que é mais engraçado? Enquanto as pessoas do mundo exterior acham que os Addams são estranhos e assustadores, os Addams também acham que as pessoas normais são super esquisitas. Eles não entendem por que todo mundo tem tanto medo de coisas como escuridão ou barulhos misteriosos. Para eles, isso é diversão. Com o tempo, a situação fica ainda mais maluca porque os Addams começam a influenciar o mundo ao redor deles. A Wandinha e o Feioso, por exemplo, levam algumas crianças da escola para brincar na mansão. E apesar do susto inicial, essas crianças começam a achar a casa dos Addams bem mais legal do que a delas. Afinal, onde mais você encontra passagens secretas, um cemitério no quintal e um tio que faz lâmpadas acenderem na boca? Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando se enturmar, mas sempre acabam chamando a atenção de um jeito nada convencional. Eles convidam os vizinhos para jantar e adivinha o que servem? Pratos tão estranhos que ninguém consegue comer. Mesmo assim, eles continuam sendo super educados e carinhosos, mostrando que, apesar de tudo, são uma família unida e cheia de amor. Wandinha e o Feioso foram para a escola, e no início, ninguém queria chegar perto deles. Pois bem, com o tempo, as outras crianças começaram a perceber que, apesar do jeito sombrio, os dois são super legais. A Wandinha, mesmo com aquele sarcasmo e humor macabro, é muito inteligente e sabe resolver qualquer problema. E o Feioso, mesmo sendo atrapalhado, é super divertido e sempre arruma um jeito de fazer todo mundo rir. Aos poucos, eles vão conquistando amigos de um jeito único, mostrando que o mais importante é ser quem você realmente é. Mas é claro que para chegar até aí, rola mais confusão. Em uma cena hilária, a Wandinha resolve organizar uma peça de teatro na escola. Só que em vez de ser uma peça fofa sobre princesas ou animais, ela cria uma história de terror cheia de fantasmas e monstros. No início, ninguém gosta da ideia, mas quando a peça acontece, todo mundo adora porque é super criativa.
É como se ela tivesse mostrado para a escola inteira que ser diferente pode ser muito mais interessante. Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando participar das coisas da sociedade. Eles vão a festas, jantares e até reuniões de pais na escola, mas sempre acabam virando o centro das atenções, e não de um jeito bom. Por exemplo, tem uma cena onde Gomes resolve fazer um discurso numa reunião, e ele começa a falar de coisas como esgrima, armadilhas e como criar um ambiente cheio de mistério. As outras famílias ficam chocadas, mas no final, todo mundo acaba rindo porque, mesmo sendo estranho, ele fala com tanto entusiasmo que é impossível não se divertir. Esta é a família Addams, uma família totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Eles têm costumes exóticos, e para a maioria das pessoas parece loucura. Apesar da louca e estranha rotina que eles levam na sua antiga mansão, eles são uma família feliz. Tudo começa a mudar quando eles precisam entrar em contato com o mundo exterior. As crianças precisam ir para a escola e os pais conviver com as pessoas da sociedade da época. Um grande choque de costumes acontecerá, e a família Addams causará medo em algumas pessoas e admiração em outras. Essa engraçada família irá dar, no final de tudo, lindas lições de como é ser uma família de verdade. Mas a pergunta que fica é: será que a família Addams um dia conseguirá ser uma família normal? Ou eles irão contagiar a todos com as suas loucas manias? A família Addams não é igual a nenhuma outra que você já viu. Esqueça aquelas famílias normais que assistem TV, fazem churrasco no domingo e vão dormir cedo. Não, essa galera é completamente diferente. Eles moram em uma mansão super velha, meio assustadora, com um cemitério no quintal e teias de aranha para todo lado. Só aí você já imagina que eles não são do tipo que faz tudo certinho como o resto das pessoas. Agora pensa em cada membro dessa família. Primeiro, temos o Gomes Addams, o pai. Ele é completamente apaixonado pela esposa Mortícia e faz tudo por ela. Mas calma, ele não é só romântico. Ele adora esgrima, joga facas como quem joga dardos e tem um jeito todo exagerado de falar e se mover. Ele parece estar sempre se divertindo, mesmo nas situações mais esquisitas. A Mortícia, por outro lado, é a rainha do drama, mas de um jeito elegante. Ela ama tudo o que é macabro. Se você der uma flor para ela, sabe o que ela faz? Arranca as pétalas e guarda só os caules. Isso mesmo, porque para ela as pétalas não têm graça nenhuma. Ela é calma, misteriosa e mesmo com um jeitão meio sombrio, é super carinhosa com os filhos. Falando nos filhos, temos a Wandinha e o Feioso. Wandinha é incrível. Ela é uma menina inteligente, sarcástica e cheia de ideias esquisitas. Sabe o que ela gosta de fazer? Criar experimentos malucos com o irmão. Já o Feioso é o típico garoto que topa qualquer coisa, até ser alvo de flechas só porque a irmã quer praticar tiro ao alvo. Mas eles se divertem assim, acredita? Para eles, essa é a definição de diversão. Agora, um dos personagens mais legais, Tio Fester. Ele é o tio meio maluco da família, com uma cabeça careca que brilha quando ele coloca uma lâmpada na boca. Sério, ele faz isso. Ele é do tipo que sempre tem um truque estranho para mostrar e adora brincar com explosivos. Totalmente imprevisível. Além deles, tem a vovó Addams, que parece uma bruxa de verdade. Ela vive fazendo poções, cozinhando coisas esquisitas e lendo sobre magia. Ah, e tem o Tropeço, que é o mordomo da família. Ele é enorme, super forte, mas muito calado. Ele faz tudo pela família, mesmo que seja carregar toneladas de bagagem ou abrir uma porta que range o tempo todo. E claro, não dá para esquecer da Coisa. O que é a Coisa? Bem, é literalmente uma mão que anda sozinha por aí, isso mesmo. Uma mão que aparece do nada, ajuda a pegar coisas, escreve bilhetes e até faz truques engraçados. É o animal de estimação mais estranho que alguém pode ter. Mas o mais legal dessa família é como eles são felizes. Eles não ligam para o que os outros pensam deles, nem tentam ser normais. Eles gostam do jeito como vivem. Na mansão, todo dia é uma aventura. Tem passagens secretas, armadilhas, e todo mundo tem um talento único. Enquanto outras famílias têm medo de barulho ou escuro, os Addams acham graça. Para eles, quanto mais esquisito, melhor. No meio disso tudo, a mansão deles parece um personagem à parte. Ela tem janelas quebradas, portas que rangem, lustres que caem do nada e ninguém se importa, e um ar meio assustador. Ah,
E tem um relógio gigante na entrada que sempre faz barulhos estranhos quando dá meia-noite. A rotina deles é cheia de coisas bizarras. Enquanto outras famílias tomam café da manhã com suco de laranja e pão, os Adams podem estar comendo morcegos de sobremesa ou tomando chá feito de ervas malucas. E eles adoram reunir todo mundo para brincar ou fazer algum tipo de desafio. Só que as brincadeiras deles envolvem coisas como tentar escapar de armadilhas ou praticar feitiços. Os Adams sempre viveram no conforto da casa deles, onde tudo era do jeito que eles gostavam. Lá, ninguém achava estranho o Tropeço andando para lá e para cá com aquele jeito assustador, ou a Wandinha e o Feioso brincando de experimentos perigosos. Mas a vida deles vira de cabeça para baixo quando percebem que não dá mais para ficar só ali, isolados. Por que isso acontece? Bom, começa porque as crianças, Wandinha e Feioso, precisam ir para a escola. Isso mesmo! Pela primeira vez, eles vão ter que conviver com outras crianças que não são nem um pouco parecidas com eles. E é aí que a gente começa a rir, porque a Wandinha e o Feioso não sabem o que é ser normal. Eles chegam na escola e já ficam olhando tudo de um jeito estranho. Crianças brincando de pega-pega, colorindo desenhos e cantando músicas felizes. Para eles, isso é bizarro demais. Agora imagina a Wandinha no meio disso tudo. Ela, que adora histórias macabras e falar sobre coisas como venenos e monstros, acaba espantando as outras crianças com suas ideias. Enquanto todo mundo fala de contos de fadas bonitinhos, ela conta histórias de terror como se fossem as coisas mais normais do mundo. Já o Feioso tenta se encaixar, mas ele é meio atrapalhado. Ele acaba se metendo em confusão só porque acha divertido fazer coisas que deixam os outros em pânico, tipo fingir que está explodindo alguma coisa. O que, aliás, quase acontece de verdade. Enquanto isso, os pais, Gomes e Mortícia, também têm que sair da mansão e lidar com o mundo lá fora. Eles tentam conhecer os vizinhos e até participar de eventos da comunidade, mas como sempre, nada sai como planejado. Quando eles chegam em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando como se tivessem visto fantasmas. E dá pra entender, né? Eles têm um estilo bem único. A Mortícia, toda elegante, usa roupas pretas e fala como se estivesse narrando um filme de mistério, enquanto o Gomes é cheio de gestos exagerados e declarações apaixonadas. E o pior, eles acham que estão arrasando e sendo super simpáticos. Agora lembra do Tropeço, aquele mordomo enorme e assustador? Pois é, ele vai junto com eles em algumas dessas aventuras no mundo exterior. E onde o Tropeço aparece, é gritaria na certa. As pessoas acham que ele é um monstro, e ele, sem entender nada, só continua abrindo portas ou carregando coisas como se estivesse tudo bem. Ah, e tem a coisa. A famosa mãozinha também dá as caras e adora aparecer nos momentos mais inesperados. Por exemplo, ela sobe na mesa de um café ou aparece no bolso de alguém, só para assustar. Isso deixa todo mundo doido, menos a família Adams, que acha tudo normal. E sabe o que é mais engraçado? Enquanto as pessoas do mundo exterior acham que os Adams são estranhos e assustadores, os Adams também acham que as pessoas normais são super esquisitas. Eles não entendem por que todo mundo tem tanto medo de coisas como escuridão ou barulhos misteriosos. Para eles, isso é diversão. Com o tempo, a situação fica ainda mais maluca porque os Adams começam a influenciar o mundo ao redor deles. A Wandinha e o Feioso, por exemplo, levam algumas crianças da escola para brincar na mansão. E apesar do susto inicial, essas crianças começam a achar a casa dos Adams bem mais legal do que a delas. Afinal, onde mais você encontra passagens secretas, um cemitério no quintal e um tio que faz lâmpadas acenderem na boca? Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando se enturmar, mas sempre acabam chamando a atenção de um jeito nada convencional. Eles convidam os vizinhos para jantar e adivinha o que servem? Pratos tão estranhos que ninguém consegue comer. Mesmo assim, eles continuam sendo super educados e carinhosos, mostrando que, apesar de tudo, são uma família unida e cheia de amor. Wandinha e o Feioso foram para a escola, e no início, ninguém queria chegar perto deles. Pois bem, com o tempo, as outras crianças começaram a perceber que, apesar do jeito sombrio, os dois são super legais. A Wandinha, mesmo com aquele sarcasmo e humor macabro, é muito inteligente e sabe resolver qualquer problema. E o Feioso, mesmo sendo atrapalhado, é super divertido e sempre arruma um jeito de fazer todo mundo rir. Aos poucos, eles vão conquistando amigos de um jeito único, mostrando que o mais importante
é ser quem você realmente é. Mas é claro que para chegar até aí, rola mais confusão. Em uma cena hilária, a Wandinha resolve organizar uma peça de teatro na escola. Só que em vez de ser uma peça fofa sobre princesas ou animais, ela cria uma história de terror cheia de fantasmas e monstros. No início, ninguém gosta da ideia, mas quando a peça acontece, todo mundo adora porque é super criativa. É como se ela tivesse mostrado para a escola inteira que ser diferente pode ser muito mais interessante. Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando participar das coisas da sociedade. Eles vão a festas, jantares e até reuniões de pais na escola, mas sempre acabam virando o centro das atenções. E não de um jeito bom. Por exemplo, tem uma cena onde Gomes resolve fazer um discurso numa reunião. E ele começa a falar de coisas como esgrima, armadilhas e como criar um ambiente cheio de mistério. As outras famílias ficam chocadas, mas no final, todo mundo acaba rindo porque, mesmo sendo estranho, ele fala com tanto entusiasmo que é impossível não se divertir. Esta é a família Addams, uma família totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Eles têm costumes exóticos, e para a maioria das pessoas parece loucura. Apesar da louca e estranha rotina que eles levam na sua antiga mansão, eles são uma família feliz. Tudo começa a mudar quando eles precisam entrar em contato com o mundo exterior. As crianças precisam ir para a escola e os pais conviver com as pessoas da sociedade da época. Um grande choque de costumes acontecerá, e a família Addams causará medo em algumas pessoas e admiração em outras. Essa engraçada família irá dar, no final de tudo, lindas lições de como é ser uma família de verdade. Mas a pergunta que fica é: será que a família Addams um dia conseguirá ser uma família normal? Ou eles irão contagiar a todos com as suas loucas manias? A família Addams não é igual a nenhuma outra que você já viu. Esqueça aquelas famílias normais que assistem TV, fazem churrasco no domingo e vão dormir cedo. Não, essa galera é completamente diferente. Eles moram em uma mansão super velha, meio assustadora, com um cemitério no quintal e teias de aranha para todo lado. Só aí você já imagina que eles não são do tipo que faz tudo certinho como o resto das pessoas. Agora pensa em cada membro dessa família. Primeiro, temos o Gomes Addams, o pai. Ele é completamente apaixonado pela esposa Mortícia e faz tudo por ela. Mas calma, ele não é só romântico. Ele adora esgrima, joga facas como quem joga dardos e tem um jeito todo exagerado de falar e se mover. Ele parece estar sempre se divertindo, mesmo nas situações mais esquisitas. A Mortícia, por outro lado, é a rainha do drama, mas de um jeito elegante. Ela ama tudo o que é macabro. Se você der uma flor para ela, sabe o que ela faz? Arranca as pétalas e guarda só os caules. Isso mesmo, porque para ela as pétalas não têm graça nenhuma. Ela é calma, misteriosa e mesmo com um jeitão meio sombrio, é super carinhosa com os filhos. Falando nos filhos, temos a Wandinha e o Feioso. Wandinha é incrível. Ela é uma menina inteligente, sarcástica e cheia de ideias esquisitas. Sabe o que ela gosta de fazer? Criar experimentos malucos com o irmão. Já o Feioso é o típico garoto que topa qualquer coisa, até ser alvo de flechas só porque a irmã quer praticar tiro ao alvo. Mas eles se divertem assim, acredita? Para eles, essa é a definição de diversão. Agora, um dos personagens mais legais, Tio Fester. Ele é o tio meio maluco da família, com uma cabeça careca que brilha quando ele coloca uma lâmpada na boca. Sério, ele faz isso. Ele é do tipo que sempre tem um truque estranho para mostrar e adora brincar com explosivos. Totalmente imprevisível. Além deles, tem a vovó Addams, que parece uma bruxa de verdade. Ela vive fazendo poções, cozinhando coisas esquisitas e lendo sobre magia. Ah, e tem o Tropeço, que é o mordomo da família. Ele é enorme, super forte, mas muito calado. Ele faz tudo pela família, mesmo que seja carregar toneladas de bagagem ou abrir uma porta que range o tempo todo. E claro, não dá para esquecer da Coisa. O que é a Coisa? Bem, é literalmente uma mão que anda sozinha por aí, isso mesmo. Uma mão que aparece do nada, ajuda a pegar coisas, escreve bilhetes e até faz truques engraçados. É o animal de estimação mais estranho que alguém pode ter. Mas o mais legal dessa família é como eles são felizes. Eles não ligam para o que os outros pensam deles, nem tentam ser normais. Eles gostam do jeito como vivem. Na mansão, todo dia é uma aventura. Tem passagens secretas, armadilhas, e todo mundo tem um talento único.
Enquanto outras famílias têm medo de barulho ou escuro, os Addams acham graça. Para eles, quanto mais esquisito, melhor. No meio disso tudo, a mansão deles parece um personagem à parte. Ela tem janelas quebradas, portas que rangem, lustres que caem do nada e ninguém se importa, e um ar meio assustador. Ah, e tem um relógio gigante na entrada que sempre faz barulhos estranhos quando dá meia-noite. A rotina deles é cheia de coisas bizarras. Enquanto outras famílias tomam café da manhã com suco de laranja e pão, os Addams podem estar comendo morcegos de sobremesa ou tomando chá feito de ervas malucas. E eles adoram reunir todo mundo para brincar ou fazer algum tipo de desafio. Só que as brincadeiras deles envolvem coisas como tentar escapar de armadilhas ou praticar feitiços. Os Addams sempre viveram no conforto da casa deles, onde tudo era do jeito que eles gostavam. Lá, ninguém achava estranho o tropeço andando para lá e para cá com aquele jeito assustador, ou a Wandinha e o Feioso brincando de experimentos perigosos. Mas a vida deles vira de cabeça para baixo quando percebem que não dá mais para ficar só ali, isolados. Por que isso acontece? Bom, começa porque as crianças, Wandinha e Feioso, precisam ir para a escola. Isso mesmo! Pela primeira vez, eles vão ter que conviver com outras crianças que não são nem um pouco parecidas com eles. E é aí que a gente começa a rir, porque a Wandinha e o Feioso não sabem o que é ser normal. Eles chegam na escola e já ficam olhando tudo de um jeito estranho. Crianças brincando de pega-pega, colorindo desenhos e cantando músicas felizes. Para eles, isso é bizarro demais. Agora imagina a Wandinha no meio disso tudo. Ela, que adora histórias macabras e falar sobre coisas como venenos e monstros, acaba espantando as outras crianças com suas ideias. Enquanto todo mundo fala de contos de fadas bonitinhos, ela conta histórias de terror como se fossem as coisas mais normais do mundo. Já o Feioso tenta se encaixar, mas ele é meio atrapalhado. Ele acaba se metendo em confusão só porque acha divertido fazer coisas que deixam os outros em pânico, tipo fingir que está explodindo alguma coisa. O que, aliás, quase acontece de verdade. Enquanto isso, os pais, Gomes e Mortícia, também têm que sair da mansão e lidar com o mundo lá fora. Eles tentam conhecer os vizinhos e até participar de eventos da comunidade, mas como sempre, nada sai como planejado. Quando eles chegam em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando como se tivessem visto fantasmas. E dá pra entender, né? Eles têm um estilo bem único. A Mortícia, toda elegante, usa roupas pretas e fala como se estivesse narrando um filme de mistério, enquanto o Gomes é cheio de gestos exagerados e declarações apaixonadas. E o pior, eles acham que estão arrasando e sendo super simpáticos. Agora lembra do tropeço, aquele mordomo enorme e assustador? Pois é, ele vai junto com eles em algumas dessas aventuras no mundo exterior. E onde o tropeço aparece, é gritaria na certa. As pessoas acham que ele é um monstro, e ele, sem entender nada, só continua abrindo portas ou carregando coisas como se estivesse tudo bem. Ah, e tem a coisa. A famosa mãozinha também dá as caras e adora aparecer nos momentos mais inesperados. Por exemplo, ela sobe na mesa de um café ou aparece no bolso de alguém, só para assustar. Isso deixa todo mundo doido, menos a família Addams, que acha tudo normal. E sabe o que é mais engraçado? Enquanto as pessoas do mundo exterior acham que os Addams são estranhos e assustadores, os Addams também acham que as pessoas normais são super esquisitas. Eles não entendem por que todo mundo tem tanto medo de coisas como escuridão ou barulhos misteriosos. Para eles, isso é diversão. Com o tempo, a situação fica ainda mais maluca porque os Addams começam a influenciar o mundo ao redor deles. A Wandinha e o Feioso, por exemplo, levam algumas crianças da escola para brincar na mansão. E apesar do susto inicial, essas crianças começam a achar a casa dos Addams bem mais legal do que a delas. Afinal, onde mais você encontra passagens secretas, um cemitério no quintal e um tio que faz lâmpadas acenderem na boca? Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando se enturmar, mas sempre acabam chamando a atenção de um jeito nada convencional. Eles convidam os vizinhos para jantar e adivinha o que servem? Pratos tão estranhos que ninguém consegue comer. Mesmo assim, eles continuam sendo super educados e carinhosos, mostrando que, apesar de tudo, são uma família unida e cheia de amor. Wandinha e o Feioso foram para a escola, e no início, ninguém queria chegar perto deles. Pois bem, com o tempo, as outras crianças começaram a perceber que, apesar do jeito sombrio, os dois são super legais. A Wandinha,
mesmo com aquele sarcasmo e humor macabro, é muito inteligente e sabe resolver qualquer problema. E o feioso, mesmo sendo atrapalhado, é super divertido e sempre arruma um jeito de fazer todo mundo rir. Aos poucos, eles vão conquistando amigos de um jeito único, mostrando que o mais importante é ser quem você realmente é. Mas é claro que para chegar até aí, rola mais confusão. Em uma cena hilária, a Wandinha resolve organizar uma peça de teatro na escola. Só que em vez de ser uma peça fofa sobre princesas ou animais, ela cria uma história de terror cheia de fantasmas e monstros. No início, ninguém gosta da ideia, mas quando a peça acontece, todo mundo adora porque é super criativa. É como se ela tivesse mostrado para a escola inteira que ser diferente pode ser muito mais interessante. Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando participar das coisas da sociedade. Eles vão a festas, jantares e até reuniões de pais na escola, mas sempre acabam virando o centro das atenções. E não de um jeito bom. Por exemplo, tem uma cena onde Gomes resolve fazer um discurso numa reunião. E ele começa a falar de coisas como esgrima, armadilhas e como criar um ambiente cheio de mistério. As outras famílias ficam chocadas, mas no final, todo mundo acaba rindo porque, mesmo sendo estranho, ele fala com tanto entusiasmo que é impossível não se divertir. Esta é a família Addams, uma família totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Eles têm costumes exóticos, e para a maioria das pessoas parece loucura. Apesar da louca e estranha rotina que eles levam na sua antiga mansão, eles são uma família feliz. Tudo começa a mudar quando eles precisam entrar em contato com o mundo exterior. As crianças precisam ir para a escola e os pais conviver com as pessoas da sociedade da época. Um grande choque de costumes acontecerá, e a família Addams causará medo em algumas pessoas e admiração em outras. Essa engraçada família irá dar, no final de tudo, lindas lições de como é ser uma família de verdade. Mas a pergunta que fica é: será que a família Addams um dia conseguirá ser uma família normal? Ou eles irão contagiar a todos com as suas loucas manias? A família Addams não é igual a nenhuma outra que você já viu. Esqueça aquelas famílias normais que assistem TV, fazem churrasco no domingo e vão dormir cedo. Não, essa galera é completamente diferente. Eles moram em uma mansão super velha, meio assustadora, com um cemitério no quintal e teias de aranha para todo lado. Só aí você já imagina que eles não são do tipo que faz tudo certinho como o resto das pessoas. Agora pensa em cada membro dessa família. Primeiro, temos o Gomes Addams, o pai. Ele é completamente apaixonado pela esposa Mortícia e faz tudo por ela. Mas calma, ele não é só romântico. Ele adora esgrima, joga facas como quem joga dardos e tem um jeito todo exagerado de falar e se mover. Ele parece estar sempre se divertindo, mesmo nas situações mais esquisitas. A Mortícia, por outro lado, é a rainha do drama, mas de um jeito elegante. Ela ama tudo o que é macabro. Se você der uma flor para ela, sabe o que ela faz? Arranca as pétalas e guarda só os caules. Isso mesmo, porque para ela as pétalas não têm graça nenhuma. Ela é calma, misteriosa e mesmo com um jeitão meio sombrio, é super carinhosa com os filhos. Falando nos filhos, temos a Wandinha e o Feioso. Wandinha é incrível. Ela é uma menina inteligente, sarcástica e cheia de ideias esquisitas. Sabe o que ela gosta de fazer? Criar experimentos malucos com o irmão. Já o Feioso é o típico garoto que topa qualquer coisa, até ser alvo de flechas só porque a irmã quer praticar tiro ao alvo. Mas eles se divertem assim, acredita? Para eles, essa é a definição de diversão. Agora, um dos personagens mais legais, Tio Fester. Ele é o tio meio maluco da família, com uma cabeça careca que brilha quando ele coloca uma lâmpada na boca. Sério, ele faz isso. Ele é do tipo que sempre tem um truque estranho para mostrar e adora brincar com explosivos. Totalmente imprevisível. Além deles, tem a vovó Addams, que parece uma bruxa de verdade. Ela vive fazendo poções, cozinhando coisas esquisitas e lendo sobre magia. Ah, e tem o Tropeço, que é o mordomo da família. Ele é enorme, super forte, mas muito calado. Ele faz tudo pela família, mesmo que seja carregar toneladas de bagagem ou abrir uma porta que range o tempo todo. E claro, não dá para esquecer da Coisa. O que é a Coisa? Bem, é literalmente uma mão que anda sozinha por aí, isso mesmo. Uma mão que aparece do nada, ajuda a pegar coisas, escreve bilhetes e até faz truques engraçados.
É o animal de estimação mais estranho que alguém pode ter. Mas o mais legal dessa família é como eles são felizes. Eles não ligam para o que os outros pensam deles, nem tentam ser normais. Eles gostam do jeito como vivem. Na mansão, todo dia é uma aventura. Tem passagens secretas, armadilhas, e todo mundo tem um talento único. Enquanto outras famílias têm medo de barulho ou escuro, os Addams acham graça. Para eles, quanto mais esquisito, melhor. No meio disso tudo, a mansão deles parece um personagem à parte. Ela tem janelas quebradas, portas que rangem, lustres que caem do nada e ninguém se importa, e um ar meio assustador. Ah, e tem um relógio gigante na entrada que sempre faz barulhos estranhos quando dá meia-noite. A rotina deles é cheia de coisas bizarras. Enquanto outras famílias tomam café da manhã com suco de laranja e pão, os Addams podem estar comendo morcegos de sobremesa ou tomando chá feito de ervas malucas. E eles adoram reunir todo mundo para brincar ou fazer algum tipo de desafio. Só que as brincadeiras deles envolvem coisas como tentar escapar de armadilhas ou praticar feitiços. Os Addams sempre viveram no conforto da casa deles, onde tudo era do jeito que eles gostavam. Lá, ninguém achava estranho o tropeço andando para lá e para cá com aquele jeito assustador, ou a Wandinha e o Feioso brincando de experimentos perigosos. Mas a vida deles vira de cabeça para baixo quando percebem que não dá mais para ficar só ali, isolados. Por que isso acontece? Bom, começa porque as crianças, Wandinha e Feioso, precisam ir para a escola. Isso mesmo, pela primeira vez eles vão ter que conviver com outras crianças que não são nem um pouco parecidas com eles. E é aí que a gente começa a rir, porque a Wandinha e o Feioso não sabem o que é ser normal. Eles chegam na escola e já ficam olhando tudo de um jeito estranho. Crianças brincando de pega-pega, colorindo desenhos e cantando músicas felizes. Para eles isso é bizarro demais. Agora imagina a Wandinha no meio disso tudo. Ela, que adora histórias macabras e falar sobre coisas como venenos e monstros, acaba espantando as outras crianças com suas ideias. Enquanto todo mundo fala de contos de fadas bonitinhos, ela conta histórias de terror como se fossem as coisas mais normais do mundo. Já o Feioso tenta se encaixar, mas ele é meio atrapalhado. Ele acaba se metendo em confusão só porque acha divertido fazer coisas que deixam os outros em pânico, tipo fingir que está explodindo alguma coisa. O que, aliás, quase acontece de verdade. Enquanto isso, os pais, Gomes e Mortícia, também têm que sair da mansão e lidar com o mundo lá fora. Eles tentam conhecer os vizinhos e até participar de eventos da comunidade, mas como sempre, nada sai como planejado. Quando eles chegam em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando como se tivessem visto fantasmas. E dá pra entender, né? Eles têm um estilo bem único. A Mortícia, toda elegante, usa roupas pretas e fala como se estivesse narrando um filme de mistério, enquanto o Gomes é cheio de gestos exagerados e declarações apaixonadas. E o pior, eles acham que estão arrasando e sendo super simpáticos. Agora lembra do tropeço, aquele mordomo enorme e assustador? Pois é. Ele vai junto com eles em algumas dessas aventuras no mundo exterior. E onde o tropeço aparece, é gritaria na certa. As pessoas acham que ele é um monstro, e ele, sem entender nada, só continua abrindo portas ou carregando coisas como se estivesse tudo bem. Ah, e tem a coisa. A famosa mãozinha também dá as caras e adora aparecer nos momentos mais inesperados. Por exemplo, ela sobe na mesa de um café ou aparece no bolso de alguém, só para assustar. Isso deixa todo mundo doido, menos a família Addams, que acha tudo normal. E sabe o que é mais engraçado? Enquanto as pessoas do mundo exterior acham que os Addams são estranhos e assustadores, os Addams também acham que as pessoas normais são super esquisitas. Eles não entendem por que todo mundo tem tanto medo de coisas como escuridão ou barulhos misteriosos. Para eles, isso é diversão. Com o tempo, a situação fica ainda mais maluca porque os Addams começam a influenciar o mundo ao redor deles. A Wandinha e o Feioso, por exemplo, levam algumas crianças da escola para brincar na mansão. E apesar do susto inicial, essas crianças começam a achar a casa dos Addams bem mais legal do que a delas. Afinal, onde mais você encontra passagens secretas, um cemitério no quintal e um tio que faz lâmpadas acenderem na boca? Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando se enturmar, mas sempre acabam chamando a atenção de um jeito nada convencional. Eles convidam os vizinhos para jantar e adivinha o que servem? Pratos tão estranhos que ninguém consegue comer.
Mesmo assim, eles continuam sendo super educados e carinhosos, mostrando que, apesar de tudo, são uma família unida e cheia de amor. Wandinha e o Feioso foram para a escola, e no início, ninguém queria chegar perto deles. Pois bem, com o tempo, as outras crianças começaram a perceber que, apesar do jeito sombrio, os dois são super legais. A Wandinha, mesmo com aquele sarcasmo e humor macabro, é muito inteligente e sabe resolver qualquer problema. E o Feioso, mesmo sendo atrapalhado, é super divertido e sempre arruma um jeito de fazer todo mundo rir. Aos poucos, eles vão conquistando amigos de um jeito único, mostrando que o mais importante é ser quem você realmente é. Mas é claro que para chegar até aí, rola mais confusão. Em uma cena hilária, a Wandinha resolve organizar uma peça de teatro na escola. Só que em vez de ser uma peça fofa sobre princesas ou animais, ela cria uma história de terror cheia de fantasmas e monstros. No início, ninguém gosta da ideia, mas quando a peça acontece, todo mundo adora porque é super criativa. É como se ela tivesse mostrado para a escola inteira que ser diferente pode ser muito mais interessante. Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando participar das coisas da sociedade. Eles vão a festas, jantares e até reuniões de pais na escola, mas sempre acabam virando o centro das atenções, e não de um jeito bom. Por exemplo, tem uma cena onde Gomes resolve fazer um discurso numa reunião, e ele começa a falar de coisas como esgrima, armadilhas e como criar um ambiente cheio de mistério. As outras famílias ficam chocadas, mas no final, todo mundo acaba rindo porque, mesmo sendo estranho, ele fala com tanto entusiasmo que é impossível não se divertir. Esta é a família Addams, uma família totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Eles têm costumes exóticos, e para a maioria das pessoas parece loucura. Apesar da louca e estranha rotina que eles levam na sua antiga mansão, eles são uma família feliz. Tudo começa a mudar quando eles precisam entrar em contato com o mundo exterior. As crianças precisam ir para a escola e os pais conviver com as pessoas da sociedade da época. Um grande choque de costumes acontecerá, e a família Addams causará medo em algumas pessoas e admiração em outras. Essa engraçada família irá dar, no final de tudo, lindas lições de como é ser uma família de verdade. Mas a pergunta que fica é: será que a família Addams um dia conseguirá ser uma família normal? Ou eles irão contagiar a todos com as suas loucas manias? A família Addams não é igual a nenhuma outra que você já viu. Esqueça aquelas famílias normais que assistem TV, fazem churrasco no domingo e vão dormir cedo. Não, essa galera é completamente diferente. Eles moram em uma mansão super velha, meio assustadora, com um cemitério no quintal e teias de aranha para todo lado. Só aí você já imagina que eles não são do tipo que faz tudo certinho como o resto das pessoas. Agora pensa em cada membro dessa família. Primeiro, temos o Gomes Addams, o pai. Ele é completamente apaixonado pela esposa Mortícia e faz tudo por ela. Mas calma, ele não é só romântico. Ele adora esgrima, joga facas como quem joga dardos e tem um jeito todo exagerado de falar e se mover. Ele parece estar sempre se divertindo, mesmo nas situações mais esquisitas. A Mortícia, por outro lado, é a rainha do drama, mas de um jeito elegante. Ela ama tudo o que é macabro. Se você der uma flor para ela, sabe o que ela faz? Arranca as pétalas e guarda só os caules. Isso mesmo, porque para ela as pétalas não têm graça nenhuma. Ela é calma, misteriosa e mesmo com um jeitão meio sombrio, é super carinhosa com os filhos. Falando nos filhos, temos a Wandinha e o Feioso. Wandinha é incrível. Ela é uma menina inteligente, sarcástica e cheia de ideias esquisitas. Sabe o que ela gosta de fazer? Criar experimentos malucos com o irmão. Já o Feioso é o típico garoto que topa qualquer coisa, até ser alvo de flechas só porque a irmã quer praticar tiro ao alvo. Mas eles se divertem assim, acredita? Para eles, essa é a definição de diversão. Agora, um dos personagens mais legais, Tio Fester. Ele é o tio meio maluco da família, com uma cabeça careca que brilha quando ele coloca uma lâmpada na boca. Sério, ele faz isso. Ele é do tipo que sempre tem um truque estranho para mostrar e adora brincar com explosivos. Totalmente imprevisível. Além deles, tem a vovó Addams, que parece uma bruxa de verdade. Ela vive fazendo poções, cozinhando coisas esquisitas e lendo sobre magia. Ah, e tem o Tropeço, que é o mordomo da família. Ele é enorme, super forte, mas muito calado.
Ele faz tudo pela família, mesmo que seja carregar toneladas de bagagem ou abrir uma porta que range o tempo todo. E claro, não dá para esquecer da coisa. O que é a coisa? Bem, é literalmente uma mão que anda sozinha por aí, isso mesmo. Uma mão que aparece do nada, ajuda a pegar coisas, escreve bilhetes e até faz truques engraçados. É o animal de estimação mais estranho que alguém pode ter. Mas o mais legal dessa família é como eles são felizes. Eles não ligam para o que os outros pensam deles, nem tentam ser normais. Eles gostam do jeito como vivem. Na mansão, todo dia é uma aventura. Tem passagens secretas, armadilhas, e todo mundo tem um talento único. Enquanto outras famílias têm medo de barulho ou escuro, os Addams acham graça. Para eles, quanto mais esquisito, melhor. No meio disso tudo, a mansão deles parece um personagem à parte. Ela tem janelas quebradas, portas que rangem, lustres que caem do nada e ninguém se importa, e um ar meio assustador. Ah, e tem um relógio gigante na entrada que sempre faz barulhos estranhos quando dá meia-noite. A rotina deles é cheia de coisas bizarras. Enquanto outras famílias tomam café da manhã com suco de laranja e pão, os Addams podem estar comendo morcegos de sobremesa ou tomando chá feito de ervas malucas. E eles adoram reunir todo mundo para brincar ou fazer algum tipo de desafio. Só que as brincadeiras deles envolvem coisas como tentar escapar de armadilhas ou praticar feitiços. Os Addams sempre viveram no conforto da casa deles, onde tudo era do jeito que eles gostavam. Lá, ninguém achava estranho o tropeço andando pra lá e pra cá com aquele jeito assustador, ou a Wandinha e o Feioso brincando de experimentos perigosos. Mas a vida deles vira de cabeça para baixo quando percebem que não dá mais para ficar só ali, isolados. Por que isso acontece? Bom, começa porque as crianças, Wandinha e Feioso, precisam ir para a escola. Isso mesmo, pela primeira vez eles vão ter que conviver com outras crianças que não são nem um pouco parecidas com eles. E é aí que a gente começa a rir, porque a Wandinha e o Feioso não sabem o que é ser normal. Eles chegam na escola e já ficam olhando tudo de um jeito estranho. Crianças brincando de pega-pega, colorindo desenhos e cantando músicas felizes. Para eles isso é bizarro demais. Agora imagina a Wandinha no meio disso tudo. Ela, que adora histórias macabras e falar sobre coisas como venenos e monstros, acaba espantando as outras crianças com suas ideias. Enquanto todo mundo fala de contos de fadas bonitinhos, ela conta histórias de terror como se fossem as coisas mais normais do mundo. Já o Feioso tenta se encaixar, mas ele é meio atrapalhado. Ele acaba se metendo em confusão só porque acha divertido fazer coisas que deixam os outros em pânico, tipo fingir que está explodindo alguma coisa. O que, aliás, quase acontece de verdade. Enquanto isso, os pais, Gomes e Mortícia, também têm que sair da mansão e lidar com o mundo lá fora. Eles tentam conhecer os vizinhos e até participar de eventos da comunidade, mas como sempre, nada sai como planejado. Quando eles chegam em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando como se tivessem visto fantasmas. E dá pra entender, né? Eles têm um estilo bem único. A Mortícia, toda elegante, usa roupas pretas e fala como se estivesse narrando um filme de mistério, enquanto o Gomes é cheio de gestos exagerados e declarações apaixonadas. E o pior, eles acham que estão arrasando e sendo super simpáticos. Agora lembra do Tropeço, aquele mordomo enorme e assustador? Pois é, ele vai junto com eles em algumas dessas aventuras no mundo exterior. E onde o Tropeço aparece, é gritaria na certa. As pessoas acham que ele é um monstro. E ele, sem entender nada, só continua abrindo portas ou carregando coisas como se estivesse tudo bem. Ah, e tem a coisa. A famosa mãozinha também dá as caras e adora aparecer nos momentos mais inesperados. Por exemplo, ela sobe na mesa de um café ou aparece no bolso de alguém, só pra assustar. Isso deixa todo mundo doido, menos a família Addams, que acha tudo normal. E sabe o que é mais engraçado? Enquanto as pessoas do mundo exterior acham que os Addams são estranhos e assustadores, os Addams também acham que as pessoas normais são super esquisitas. Eles não entendem por que todo mundo tem tanto medo de coisas como escuridão ou barulhos misteriosos. Para eles, isso é diversão. Com o tempo, a situação fica ainda mais maluca porque os Addams começam a influenciar o mundo ao redor deles. A Wandinha e o Feioso, por exemplo, levam algumas crianças da escola para brincar na mansão. E apesar do susto inicial, essas crianças começam a achar a casa dos Addams bem mais legal do que a delas. Afinal, onde mais você encontra passagens secretas,
um cemitério no quintal e um tio que faz lâmpadas acenderem na boca? Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando se enturmar, mas sempre acabam chamando a atenção de um jeito nada convencional. Eles convidam os vizinhos para jantar e adivinha o que servem? Pratos tão estranhos que ninguém consegue comer. Mesmo assim, eles continuam sendo super educados e carinhosos, mostrando que, apesar de tudo, são uma família unida e cheia de amor. Wandinha e o Feioso foram para a escola, e no início, ninguém queria chegar perto deles. Pois bem, com o tempo, as outras crianças começaram a perceber que, apesar do jeito sombrio, os dois são super legais. A Wandinha, mesmo com aquele sarcasmo e humor macabro, é muito inteligente e sabe resolver qualquer problema. E o Feioso, mesmo sendo atrapalhado, é super divertido e sempre arruma um jeito de fazer todo mundo rir. Aos poucos, eles vão conquistando amigos de um jeito único, mostrando que o mais importante é ser quem você realmente é. Mas é claro que para chegar até aí, rola mais confusão. Em uma cena hilária, a Wandinha resolve organizar uma peça de teatro na escola. Só que em vez de ser uma peça fofa sobre princesas ou animais, ela cria uma história de terror cheia de fantasmas e monstros. No início, ninguém gosta da ideia, mas quando a peça acontece, todo mundo adora porque é super criativa. É como se ela tivesse mostrado para a escola inteira que ser diferente pode ser muito mais interessante. Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando participar das coisas da sociedade. Eles vão a festas, jantares e até reuniões de pais na escola, mas sempre acabam virando o centro das atenções, e não de um jeito bom. Por exemplo, tem uma cena onde Gomes resolve fazer um discurso numa reunião, e ele começa a falar de coisas como esgrima, armadilhas e como criar um ambiente cheio de mistério. As outras famílias ficam chocadas, mas no final, todo mundo acaba rindo porque, mesmo sendo estranho, ele fala com tanto entusiasmo que é impossível não se divertir. Esta é a família Addams, uma família totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Eles têm costumes exóticos, e para a maioria das pessoas parece loucura. Apesar da louca e estranha rotina que eles levam na sua antiga mansão, eles são uma família feliz. Tudo começa a mudar quando eles precisam entrar em contato com o mundo exterior. As crianças precisam ir para a escola e os pais conviver com as pessoas da sociedade da época. Um grande choque de costumes acontecerá, e a família Addams causará medo em algumas pessoas e admiração em outras. Essa engraçada família irá dar, no final de tudo, lindas lições de como é ser uma família de verdade. Mas a pergunta que fica é: será que a família Addams um dia conseguirá ser uma família normal? Ou eles irão contagiar a todos com as suas loucas manias? A família Addams não é igual a nenhuma outra que você já viu. Esqueça aquelas famílias normais que assistem TV, fazem churrasco no domingo e vão dormir cedo. Não, essa galera é completamente diferente. Eles moram em uma mansão super velha, meio assustadora, com um cemitério no quintal e teias de aranha para todo lado. Só aí você já imagina que eles não são do tipo que faz tudo certinho como o resto das pessoas. Agora pensa em cada membro dessa família. Primeiro, temos o Gomes Addams, o pai. Ele é completamente apaixonado pela esposa Mortícia e faz tudo por ela. Mas calma, ele não é só romântico. Ele adora esgrima, joga facas como quem joga dardos e tem um jeito todo exagerado de falar e se mover. Ele parece estar sempre se divertindo, mesmo nas situações mais esquisitas. A Mortícia, por outro lado, é a rainha do drama, mas de um jeito elegante. Ela ama tudo o que é macabro. Se você der uma flor para ela, sabe o que ela faz? Arranca as pétalas e guarda só os caules. Isso mesmo, porque para ela as pétalas não têm graça nenhuma. Ela é calma, misteriosa e mesmo com um jeitão meio sombrio, é super carinhosa com os filhos. Falando nos filhos, temos a Wandinha e o Feioso. Wandinha é incrível. Ela é uma menina inteligente, sarcástica e cheia de ideias esquisitas. Sabe o que ela gosta de fazer? Criar experimentos malucos com o irmão. Já o Feioso é o típico garoto que topa qualquer coisa, até ser alvo de flechas só porque a irmã quer praticar tiro ao alvo. Mas eles se divertem assim, acredita? Para eles, essa é a definição de diversão. Agora, um dos personagens mais legais, Tio Fester. Ele é o tio meio maluco da família, com uma cabeça careca que brilha quando ele coloca uma lâmpada na boca. Sério, ele faz isso.
Ele é do tipo que sempre tem um truque estranho para mostrar e adora brincar com explosivos. Totalmente imprevisível. Além deles, tem a vovó Addams, que parece uma bruxa de verdade. Ela vive fazendo poções, cozinhando coisas esquisitas e lendo sobre magia. Ah, e tem o Tropeço, que é o mordomo da família. Ele é enorme, super forte, mas muito calado. Ele faz tudo pela família, mesmo que seja carregar toneladas de bagagem ou abrir uma porta que range o tempo todo. E claro, não dá para esquecer da Coisa. O que é a Coisa? Bem, é literalmente uma mão que anda sozinha por aí, isso mesmo. Uma mão que aparece do nada, ajuda a pegar coisas, escreve bilhetes e até faz truques engraçados. É o animal de estimação mais estranho que alguém pode ter. Mas o mais legal dessa família é como eles são felizes. Eles não ligam para o que os outros pensam deles, nem tentam ser normais. Eles gostam do jeito como vivem. Na mansão, todo dia é uma aventura. Tem passagens secretas, armadilhas, e todo mundo tem um talento único. Enquanto outras famílias têm medo de barulho ou escuro, os Addams acham graça. Para eles, quanto mais esquisito, melhor. No meio disso tudo, a mansão deles parece um personagem à parte. Ela tem janelas quebradas, portas que rangem, lustres que caem do nada e ninguém se importa, e um ar meio assustador. Ah, e tem um relógio gigante na entrada que sempre faz barulhos estranhos quando dá meia-noite. A rotina deles é cheia de coisas bizarras. Enquanto outras famílias tomam café da manhã com suco de laranja e pão, os Addams podem estar comendo morcegos de sobremesa ou tomando chá feito de ervas malucas. E eles adoram reunir todo mundo para brincar ou fazer algum tipo de desafio. Só que as brincadeiras deles envolvem coisas como tentar escapar de armadilhas ou praticar feitiços. Os Addams sempre viveram no conforto da casa deles, onde tudo era do jeito que eles gostavam. Lá, ninguém achava estranho o Tropeço andando pra lá e pra cá com aquele jeito assustador, ou a Wandinha e o Feioso brincando de experimentos perigosos. Mas a vida deles vira de cabeça para baixo quando percebem que não dá mais para ficar só ali, isolados. Por que isso acontece? Bom, começa porque as crianças, Wandinha e Feioso, precisam ir para a escola. Isso mesmo! Pela primeira vez, eles vão ter que conviver com outras crianças que não são nem um pouco parecidas com eles. E é aí que a gente começa a rir, porque a Wandinha e o Feioso não sabem o que é ser normal. Eles chegam na escola e já ficam olhando tudo de um jeito estranho. Crianças brincando de pega-pega, colorindo desenhos e cantando músicas felizes. Para eles, isso é bizarro demais. Agora imagina a Wandinha no meio disso tudo. Ela, que adora histórias macabras e falar sobre coisas como venenos e monstros, acaba espantando as outras crianças com suas ideias. Enquanto todo mundo fala de contos de fadas bonitinhos, ela conta histórias de terror como se fossem as coisas mais normais do mundo. Já o Feioso tenta se encaixar, mas ele é meio atrapalhado. Ele acaba se metendo em confusão só porque acha divertido fazer coisas que deixam os outros em pânico, tipo fingir que está explodindo alguma coisa. O que, aliás, quase acontece de verdade. Enquanto isso, os pais, Gomes e Mortícia, também têm que sair da mansão e lidar com o mundo lá fora. Eles tentam conhecer os vizinhos e até participar de eventos da comunidade, mas como sempre, nada sai como planejado. Quando eles chegam em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando como se tivessem visto fantasmas. E dá pra entender, né? Eles têm um estilo bem único. A Mortícia, toda elegante, usa roupas pretas e fala como se estivesse narrando um filme de mistério, enquanto o Gomes é cheio de gestos exagerados e declarações apaixonadas. E o pior, eles acham que estão arrasando e sendo super simpáticos. Agora lembra do Tropeço, aquele mordomo enorme e assustador? Pois é, ele vai junto com eles em algumas dessas aventuras no mundo exterior. E onde o Tropeço aparece, é gritaria na certa. As pessoas acham que ele é um monstro, e ele, sem entender nada, só continua abrindo portas ou carregando coisas como se estivesse tudo bem. Ah, e tem a Coisa. A famosa mãozinha também dá as caras e adora aparecer nos momentos mais inesperados. Por exemplo, ela sobe na mesa de um café ou aparece no bolso de alguém, só para assustar. Isso deixa todo mundo doido, menos a família Addams, que acha tudo normal. E sabe o que é mais engraçado? Enquanto as pessoas do mundo exterior acham que os Addams são estranhos e assustadores, os Addams também acham que as pessoas normais são super esquisitas. Eles não entendem por que todo mundo tem tanto medo de coisas como escuridão ou barulhos misteriosos. Para eles, isso é diversão.
Com o tempo, a situação fica ainda mais maluca porque os Addams começam a influenciar o mundo ao redor deles. A Wandinha e o Feioso, por exemplo, levam algumas crianças da escola para brincar na mansão. E apesar do susto inicial, essas crianças começam a achar a casa dos Addams bem mais legal do que a delas. Afinal, onde mais você encontra passagens secretas, um cemitério no quintal e um tio que faz lâmpadas acenderem na boca? Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando se enturmar, mas sempre acabam chamando a atenção de um jeito nada convencional. Eles convidam os vizinhos para jantar e adivinha o que servem? Pratos tão estranhos que ninguém consegue comer. Mesmo assim, eles continuam sendo super educados e carinhosos, mostrando que, apesar de tudo, são uma família unida e cheia de amor. Wandinha e o Feioso foram para a escola, e no início, ninguém queria chegar perto deles. Pois bem, com o tempo, as outras crianças começaram a perceber que, apesar do jeito sombrio, os dois são super legais. A Wandinha, mesmo com aquele sarcasmo e humor macabro, é muito inteligente e sabe resolver qualquer problema. E o Feioso, mesmo sendo atrapalhado, é super divertido e sempre arruma um jeito de fazer todo mundo rir. Aos poucos, eles vão conquistando amigos de um jeito único, mostrando que o mais importante é ser quem você realmente é. Mas é claro que para chegar até aí, rola mais confusão. Em uma cena hilária, a Wandinha resolve organizar uma peça de teatro na escola. Só que em vez de ser uma peça fofa sobre princesas ou animais, ela cria uma história de terror cheia de fantasmas e monstros. No início, ninguém gosta da ideia, mas quando a peça acontece, todo mundo adora porque é super criativa. É como se ela tivesse mostrado para a escola inteira que ser diferente pode ser muito mais interessante. Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando participar das coisas da sociedade. Eles vão a festas, jantares e até reuniões de pais na escola, mas sempre acabam virando o centro das atenções, e não de um jeito bom. Por exemplo, tem uma cena onde Gomes resolve fazer um discurso numa reunião, e ele começa a falar de coisas como esgrima, armadilhas e como criar um ambiente cheio de mistério. As outras famílias ficam chocadas, mas no final, todo mundo acaba rindo porque, mesmo sendo estranho, ele fala com tanto entusiasmo que é impossível não se divertir. Esta é a família Addams, uma família totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Eles têm costumes exóticos, e para a maioria das pessoas parece loucura. Apesar da louca e estranha rotina que eles levam na sua antiga mansão, eles são uma família feliz. Tudo começa a mudar quando eles precisam entrar em contato com o mundo exterior. As crianças precisam ir para a escola e os pais conviver com as pessoas da sociedade da época. Um grande choque de costumes acontecerá, e a família Addams causará medo em algumas pessoas e admiração em outras. Essa engraçada família irá dar, no final de tudo, lindas lições de como é ser uma família de verdade. Mas a pergunta que fica é: será que a família Addams um dia conseguirá ser uma família normal? Ou eles irão contagiar a todos com as suas loucas manias? A família Addams não é igual a nenhuma outra que você já viu. Esqueça aquelas famílias normais que assistem TV, fazem churrasco no domingo e vão dormir cedo. Não, essa galera é completamente diferente. Eles moram em uma mansão super velha, meio assustadora, com um cemitério no quintal e teias de aranha para todo lado. Só aí você já imagina que eles não são do tipo que faz tudo certinho como o resto das pessoas. Agora pensa em cada membro dessa família. Primeiro, temos o Gomes Addams, o pai. Ele é completamente apaixonado pela esposa Mortícia e faz tudo por ela. Mas calma, ele não é só romântico. Ele adora esgrima, joga facas como quem joga dardos e tem um jeito todo exagerado de falar e se mover. Ele parece estar sempre se divertindo, mesmo nas situações mais esquisitas. A Mortícia, por outro lado, é a rainha do drama, mas de um jeito elegante. Ela ama tudo o que é macabro. Se você der uma flor para ela, sabe o que ela faz? Arranca as pétalas e guarda só os caules. Isso mesmo, porque para ela as pétalas não têm graça nenhuma. Ela é calma, misteriosa e mesmo com um jeitão meio sombrio, é super carinhosa com os filhos. Falando nos filhos, temos a Wandinha e o Feioso. Wandinha é incrível. Ela é uma menina inteligente, sarcástica e cheia de ideias esquisitas. Sabe o que ela gosta de fazer? Criar experimentos malucos com o irmão. Já o Feioso é o típico garoto que topa qualquer coisa, até ser alvo de flechas só porque a irmã quer praticar tiro ao alvo.
mas eles se divertem assim, acredita? Para eles, essa é a definição de diversão. Agora, um dos personagens mais legais, Tio Fester. Ele é o tio meio maluco da família, com uma cabeça careca que brilha quando ele coloca uma lâmpada na boca. Sério, ele faz isso. Ele é do tipo que sempre tem um truque estranho para mostrar e adora brincar com explosivos. Totalmente imprevisível. Além deles, tem a vovó Addams, que parece uma bruxa de verdade. Ela vive fazendo poções, cozinhando coisas esquisitas e lendo sobre magia. Ah, e tem o Tropeço, que é o mordomo da família. Ele é enorme, super forte, mas muito calado. Ele faz tudo pela família, mesmo que seja carregar toneladas de bagagem ou abrir uma porta que range o tempo todo. E claro, não dá para esquecer da Coisa. O que é a Coisa? Bem, é literalmente uma mão que anda sozinha por aí, isso mesmo. Uma mão que aparece do nada, ajuda a pegar coisas, escreve bilhetes e até faz truques engraçados. É o animal de estimação mais estranho que alguém pode ter. Mas o mais legal dessa família é como eles são felizes. Eles não ligam para o que os outros pensam deles, nem tentam ser normais. Eles gostam do jeito como vivem. Na mansão, todo dia é uma aventura. Tem passagens secretas, armadilhas, e todo mundo tem um talento único. Enquanto outras famílias têm medo de barulho ou escuro, os Addams acham graça. Para eles, quanto mais esquisito, melhor. No meio disso tudo, a mansão deles parece um personagem à parte. Ela tem janelas quebradas, portas que rangem, lustres que caem do nada e ninguém se importa, e um ar meio assustador. Ah, e tem um relógio gigante na entrada que sempre faz barulhos estranhos quando dá meia-noite. A rotina deles é cheia de coisas bizarras. Enquanto outras famílias tomam café da manhã com suco de laranja e pão, os Addams podem estar comendo morcegos de sobremesa ou tomando chá feito de ervas malucas. E eles adoram reunir todo mundo para brincar ou fazer algum tipo de desafio. Só que as brincadeiras deles envolvem coisas como tentar escapar de armadilhas ou praticar feitiços. Os Addams sempre viveram no conforto da casa deles, onde tudo era do jeito que eles gostavam. Lá, ninguém achava estranho o Tropeço andando pra lá e pra cá com aquele jeito assustador, ou a Vandinha e o Feioso brincando de experimentos perigosos. Mas a vida deles vira de cabeça para baixo quando percebem que não dá mais para ficar só ali, isolados. Por que isso acontece? Bom, começa porque as crianças, Vandinha e Feioso, precisam ir para a escola. Isso mesmo! Pela primeira vez, eles vão ter que conviver com outras crianças que não são nem um pouco parecidas com eles. E é aí que a gente começa a rir, porque a Vandinha e o Feioso não sabem o que é ser normal. Eles chegam na escola e já ficam olhando tudo de um jeito estranho. Crianças brincando de pega-pega, colorindo desenhos e cantando músicas felizes. Para eles, isso é bizarro demais. Agora imagina a Vandinha no meio disso tudo. Ela, que adora histórias macabras e falar sobre coisas como venenos e monstros, acaba espantando as outras crianças com suas ideias. Enquanto todo mundo fala de contos de fadas bonitinhos, ela conta histórias de terror como se fossem as coisas mais normais do mundo. Já o Feioso tenta se encaixar, mas ele é meio atrapalhado. Ele acaba se metendo em confusão só porque acha divertido fazer coisas que deixam os outros em pânico, tipo fingir que está explodindo alguma coisa. O que, aliás, quase acontece de verdade. Enquanto isso, os pais, Gomes e Mortícia, também têm que sair da mansão e lidar com o mundo lá fora. Eles tentam conhecer os vizinhos e até participar de eventos da comunidade, mas como sempre, nada sai como planejado. Quando eles chegam em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando como se tivessem visto fantasmas. E dá pra entender, né? Eles têm um estilo bem único. A Mortícia, toda elegante, usa roupas pretas e fala como se estivesse narrando um filme de mistério, enquanto o Gomes é cheio de gestos exagerados e declarações apaixonadas. E o pior, eles acham que estão arrasando e sendo super simpáticos. Agora lembra do Tropeço, aquele mordomo enorme e assustador? Pois é, ele vai junto com eles em algumas dessas aventuras no mundo exterior. E onde o Tropeço aparece, é gritaria na certa. As pessoas acham que ele é um monstro, e ele, sem entender nada, só continua abrindo portas ou carregando coisas como se estivesse tudo bem. Ah, e tem a Coisa. A famosa mãozinha também dá as caras e adora aparecer nos momentos mais inesperados. Por exemplo, ela sobe na mesa de um café ou aparece no bolso de alguém, só para assustar. Isso deixa todo mundo doido, menos a família Addams, que acha tudo normal.
E sabe o que é mais engraçado? Enquanto as pessoas do mundo exterior acham que os Addams são estranhos e assustadores, os Addams também acham que as pessoas normais são super esquisitas. Eles não entendem por que todo mundo tem tanto medo de coisas como escuridão ou barulhos misteriosos. Para eles, isso é diversão. Com o tempo, a situação fica ainda mais maluca porque os Addams começam a influenciar o mundo ao redor deles. A Wandinha e o Feioso, por exemplo, levam algumas crianças da escola para brincar na mansão. E apesar do susto inicial, essas crianças começam a achar a casa dos Addams bem mais legal do que a delas. Afinal, onde mais você encontra passagens secretas, um cemitério no quintal e um tio que faz lâmpadas acenderem na boca? Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando se enturmar, mas sempre acabam chamando a atenção de um jeito nada convencional. Eles convidam os vizinhos para jantar e adivinha o que servem? Pratos tão estranhos que ninguém consegue comer. Mesmo assim, eles continuam sendo super educados e carinhosos, mostrando que, apesar de tudo, são uma família unida e cheia de amor. Wandinha e o Feioso foram para a escola, e no início, ninguém queria chegar perto deles. Pois bem, com o tempo, as outras crianças começaram a perceber que, apesar do jeito sombrio, os dois são super legais. A Wandinha, mesmo com aquele sarcasmo e humor macabro, é muito inteligente e sabe resolver qualquer problema. E o Feioso, mesmo sendo atrapalhado, é super divertido e sempre arruma um jeito de fazer todo mundo rir. Aos poucos, eles vão conquistando amigos de um jeito único, mostrando que o mais importante é ser quem você realmente é. Mas é claro que para chegar até aí, rola mais confusão. Em uma cena hilária, a Wandinha resolve organizar uma peça de teatro na escola. Só que em vez de ser uma peça fofa sobre princesas ou animais, ela cria uma história de terror cheia de fantasmas e monstros. No início, ninguém gosta da ideia, mas quando a peça acontece, todo mundo adora porque é super criativa. É como se ela tivesse mostrado para a escola inteira que ser diferente pode ser muito mais interessante. Enquanto isso, Gomes e Mortícia continuam tentando participar das coisas da sociedade. Eles vão a festas, jantares e até reuniões de pais na escola, mas sempre acabam virando o centro das atenções, e não de um jeito bom. Por exemplo, tem uma cena onde Gomes resolve fazer um discurso numa reunião, e ele começa a falar de coisas como esgrima, armadilhas e como criar um ambiente cheio de mistério. As outras famílias ficam chocadas, mas no final, todo mundo acaba rindo porque, mesmo sendo estranho, ele fala com tanto entusiasmo que é impossível não se divertir. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.